Queridos irmãos e amigos, uma boa noite a todos. Espero que estejam bem. É muito bom tê-los aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. Conforme você vai chegando, mande a sua mensagem, escreva o seu boa noite e sempre dando aquele feedback de como está a live. Deixa eu acender aqui uma luz, ver se melhora um pouquinho mais, fica um pouco mais claro. Eu acho que está agora tudo perfeito. E é isso aí. Queridos, é um privilégio nós podemos, como de costume nas quartas-feiras, temos esse tempinho para sentarmos, conversarmos, estarmos em oração uns pelos outros. E desde nossa última quarta-feira para cá, eu venho orando por todos os pedidos, pensado bastante em vocês, nas situações que nós estamos vivendo. E realmente esse culto de quarta-feira tem se tornado um culto onde a gente pode interagir um pouco, ter esse bate-papo. Isso tem sido muito importante para a nossa comunhão dentro desse grande problema que nós continuamos vivendo. Então, se você essa noite quer deixar uma mensagem aqui, um abraço para os irmãos, também um pedido especial, no final aqui do sermão estarei orando por todos nós. Tá bem? Deixa eu ver algumas pessoas que já chegaram aqui. O José, o Zé lá de Ribeirão Bonito está aqui conosco. Deus te abençoe, uma boa noite. O G7 está aqui conosco também. O José está aqui conosco também. Muito bom tê-lo aqui. O Almir, uma boa noite. A Estela está por aqui. Uma boa noite para você. Deus te abençoe. A Juliana foi batizada aqui sábado passado. Está conosco também. Esposa do José. Muito bom tê-la aqui. A Cris, uma boa noite para você. O Robson está aqui conosco. Deus seja louvado pela tua presença. O Alex e a Danila estão aqui conosco. Um abração para vocês. Para a Alice também. Temos aqui também a Eva lá de Tupã. O Paulo, um abração para vocês. A Cris mandou aqui, ficou iluminado agora, né? Tomara que a live seja uma live iluminada também. Queridos, antes de nós iniciarmos aqui com a leitura bíblica, só um recadinho de um teste que nós vamos realizar aqui na quarta-feira que vem. Hoje eu estive conversando com um pastor muito conhecido aqui em São Carlos, amigo de vocês, que é o pastor João Brito. O João, eu tive a oportunidade de me formar com ele na faculdade de teologia. Ele está aqui pertinho da gente, no distrito de Nova Europa. E nós conversando um pouquinho hoje, ele me fez um convite para estar fazendo um teste de uma live juntos na quarta-feira que vem. Então, se tudo der certo, nós vamos fazer uma live aqui, juntamente com a turma de Nova Europa, e em uma outra oportunidade ele estará aqui conosco fazendo a live também. Beleza? Então esteja em oração por nós, para que dê tudo certo aqui na quarta-feira que vem. Chegou mais algumas pessoas, está aqui a Ivanete, uma boa noite, Ivanete. Temos orado por você e pela sua família, é muito bom tê-la aqui. A Neuza está aqui conosco também, Deus abençoe a sua presença. E o Fernando está aqui conosco também, um abração, Fernando. Queridos, eu quero convidá-los então a pegarem suas Bíblias e juntos vamos estudar aqui hoje 1 João, o capítulo 1. Então, pegue sua Bíblia e vamos estudar aqui 1 João, o capítulo 1. Conforme vai chegando algumas pessoas, eu vou avisando aqui também. Pegou sua Bíblia? Nós vamos orar, mas antes de orarmos, temos aqui mais algumas pessoas chegando. A Sandra está aqui conosco. Sua mãe do Léo, namorada da Dani. Oi, Sandra, muito bom tê-la aqui. O Léo está aqui conosco também. Mandou mensagem agora há pouco. Não sei se apagou, se saiu aqui, se foi a Dani. Mas muito feliz de ter sua presença e muito feliz também pela decisão do Léo. Eu não queria estragar a surpresa, mas já vou estragar, né? Sábado que vem nós vamos ter mais um batismo, o batismo do Léo. E vai ser mais uma vez um culto de muita alegria, de muita bênção, dando um testemunho de mais uma alma sendo entregue então para Cristo, um testemunho de uma pessoa que morreu realmente por uma vida antiga e vai nascer agora para uma nova vida ao lado de Cristo. Imagino que você está muito feliz, Sandra. O Léo está muito feliz e segredinho aqui para a sogra, hein? A Dani está feliz demais, viu? Então Deus seja louvado pela decisão do Léo. A Rita está aqui conosco também, uma boa noite. A Rosilene está aqui conosco também, muito bom tê-la aqui. Vamos então fazer uma oração e começar a nossa leitura.
Feche seus olhos, vamos orar. Amado Pai Celestial, nós estamos aqui nesse momento felizes por termos esse encontro, podemos bater papo, conversarmos um pouquinho, mesmo que através de mensagens, através da maneira virtual. É muito importante separarmos esse tempo para estarmos estudando a Tua Palavra e nos sentirmos próximos uns dos outros. Que através desse pequeno estudo nós possamos identificar um pouquinho mais quais são os desafios que nós estamos enfrentando em nossas vidas espirituais. E que dessa maneira, então, através também do Teu poder, possamos ter uma revolução em nossa vida espiritual. Também agradeço pela presença de todos que estão aqui, mas de maneira muito especial pela decisão que o Léo tomou de realmente ser batizado aqui no próximo sábado. Como a Juliana, ele, todas as demais almas que já tomaram essa decisão, que possam realmente ser um estímulo para que mais e mais pessoas tomem uma decisão também ao Teu lado. Porque sem Ti nada somos, ó Deus, e precisamos sim nos preparar para a Tua volta. São as bênçãos que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler aqui 1 João, o capítulo 1. O texto diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, o qual estava com o Pai e nos foi manifestada. E que temos visto e ouvido, e anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão convosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, com ele, como que ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nos fazemos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. O texto que nós lemos aqui, ele é um texto muito interessante e muito importante para a nossa reflexão. Na verdade, 1 João, o livro inteiro, ele foi escrito como um sermão teológico, aonde o autor aqui dessa epístola, ele busca realmente conversar com os seus ouvintes sobre esses detalhes de como funciona a vida ao lado de Cristo, como funciona a nossa vida, mesmo sendo pecadores, e quais são as decisões que nós devemos tomar para que realmente a graça de Deus, o seu sangue, realmente faça os efeitos que Ele deseja em nossa vida. Que Ele nos perdoe dos nossos pecados, que nós aceitemos então esse perdão e tenhamos então uma vida purificada. Então é um pouquinho sobre isso que nós vamos trabalhar aqui essa noite. Mas é muito interessante, quando você lê essa epístola, não existe nenhuma apresentação logo no início dela. Nós lemos aqui o capítulo 1, e como você sabe, as epístolas, as cartas, elas normalmente têm uma introdução, aonde o autor se apresenta, manda um abraço, às vezes, para uma pessoa específica, para uma igreja específica, mas nós não temos esse detalhe aqui. Como então nós entendemos que essa carta foi realmente escrita por João? E aqui o João que nós nos referimos é o discípulo amado, o discípulo mais jovem de Cristo. Quando nós lemos aqui 2ª e 3ª João, nós temos alguns elementos aqui linguísticos que são extremamente parecidos com aquilo que aparece nessa epístola de 1 João. Mas sem sombra de dúvidas, o Evangelho de João traz ali muitos e muitos detalhes na escrita, no modo de se expressar, que são assim idênticos a 1 João. Então, através disso, nós concluímos que o autor dessa epístola é de fato João, o discípulo amado. Nós podemos ver aqui logo no primeiro verso, onde João chama Jesus como sendo o verbo que dá a vida.
E se depois você quiser ler João capítulo 1 no Evangelho, você vai só nesse primeiro capítulo já matar a charada que realmente João é o autor desta epístola. Aqui ele diz que apalpou a Jesus. Então foi alguém que realmente conviveu com Cristo. E não existiu nenhuma outra pessoa com essa linguística desse jeito que senão João. E aqui é muito interessante porque ele está pregando não para pessoas que irão se converter. Ele está falando aqui com pessoas que já foram convertidas. Pessoas que já aceitaram a Jesus como seu Salvador e Senhor. Que já aceitaram o seu sacrifício nas suas vidas. E agora, nessa expressão dele, ele fala, olha, eu quero que vocês realmente vivam em comunhão. Que vocês vivam uns com os outros. E ligados, conectados entre si. É que realmente vocês atingirão a alegria. Porque nós tínhamos uma vida antes. Mas, na verdade, isso não era a vida. A partir do momento que vocês abraçaram a Jesus, vocês começaram a conhecer o que realmente é vida. E Ele, pelo seu poder, pela sua graça, pelo sacrifício, lhe deu essa oportunidade de viver uma vida com qualidade, com alegria, com felicidade, tendo a certeza que um dia Ele irá voltar e você receberá a coroa da vida eterna. Essa alegria, queridos irmãos, é uma alegria que Ele não precisa explicar tanto assim. Ele não gasta tanto tempo falando mais sobre essa alegria. Porque as pessoas que já aceitaram Jesus sabem o que é isso. Existe uma fala muito interessante sobre... até engraçado, né? Sobre futebol, né? Uma vez uma pessoa perguntou para Hortência, a jogadora de basquete, o que era para ela ser corintiana. E ela falou assim, olha, para a entrevista. Não tem como explicar. Porque é o seguinte, porque se você é corintiana, você sabe o que eu estou vivendo. Você sabe o que eu passo como uma corintiana. Agora, se você não é, não adianta eu ficar aqui explicando. Você nunca vai entender o sentimento que eu sinto, o amor que eu sinto pelo meu time, e a experiência que é de assistir um jogo e viver essas coisas. E a mesma coisa acontece, queridos irmãos, com o cristão. Com aquele que passa pelo batismo, aquele que realmente tem uma revolução na sua vida pelo poder de Deus. De ter uma experiência, de olhar para trás e falar assim, ó, puxa vida, eu nem sabia o que era a vida sem Jesus. Aquilo que Ele fez em mim é uma mudança tão grande, mas tão grande, que eu quero tentar explicar. Eu quero mostrar pelo meu testemunho que vale a pena ter essa vida. Eu quero mostrar as mudanças que Ele fez em mim. Mas se você já é um cristão completamente convertido, eu nem preciso gastar tanto tempo explicando para você. Porque você sabe o que eu sinto. Porque no seu coração, na sua vida, você se sente do mesmo modo. Há muitos irmãos que estão aqui acompanhando a nossa live, que já são adventistas há muito tempo. E algumas pessoas, até alguns amigos meus que não são da igreja, às vezes perguntam, Mateus, como que é assim, a sua experiência de ser cristão? Eu dou testemunho. Como que é ser adventista? Eu dou também o testemunho. Mas eu falo para eles, olha, se vocês realmente não mudarem a sua vida, se vocês realmente não deixarem que essa ação do Espírito Santo guie vocês a uma conversão, mesmo eu falando, mesmo explicando, vocês nunca vão entender 100%. E é por isso, queridos, que eu quero começar já esse sermão fazendo um apelo para você. Que ele não tomou uma decisão ao lado de Cristo. Você está esperando o quê? Para ter uma vida feliz, uma vida com abundância, uma vida onde as coisas realmente fazem sentido. E se preparar ainda mais para o céu. Se preparar para viver num lugar onde nós não teremos essas desgraças que nós estamos vivendo. Então eu quero estar lá. Eu quero encontrar com os meus queridos que descansam no Senhor. Viver a eternidade ao lado de Deus. Só que quando João ele expressa isso e faz esse apelo e mostra a natureza da vida cristã, como eu mostrei aqui, ele abre um parênteses para falar o seguinte, olha, realmente nós queremos que vocês vivam na máxima alegria, na máxima felicidade. Só que uma coisa acontece às vezes com os cristãos. Com o passar do tempo, às vezes nós não compreendemos muito bem o que é a vida diária do cristianismo. E nós deixamos então que pequenos traumas do passado, pequenas coisas do pecado atinjam a nossa vida. Por quê?
Olha que interessante. Ele fala assim: Deus é luz. E em Deus não há pecado, não há trevas alguma. Ele é completamente perfeito. Como Jesus, quando veio aqui na Terra, foi completamente perfeito. Sem nenhum pecado, sem mancha alguma. O Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito. Só que daí ele continua explicando e diz assim: olha, quem aceita a Jesus, mas continua vivendo uma vida em trevas, é mentiroso. Porque não dá para você aceitar a Cristo e não ter mudança de vida. Não dá para você ser um filho das trevas, nascido em trevas, aceitar a Jesus e não deixar que essa luz modifique a tua vida. Então você fala assim: Senhor, 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 mas continua vivendo uma vida de acordo com aquilo que as trevas pregam, você não se converteu de fato. E aqui João chama essa pessoa de mentiroso. É um falso cristão. Só que daí aqui então, agora ele chega e faz assim um parênteses bonito. Ele fala assim: ó, Jesus veio, ele morreu por nós. E ele vai nos purificar dos pecados. Basta você pedir perdão e aceitar que ele irá te perdoar. Só que daí ele traz então aqui um texto muito forte. E esse texto aqui é o verso 8. E ele diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. E nesse momento aqui, talvez você exploda sua mente. Você fica pensando assim: não está certo isso aqui. Parece que existe uma incoerência em João. Porque ele fala assim: aquele que vive em trevas, não está na luz, é mentiroso. Mas aquele que diz que também não tem pecado, é mentiroso. E agora então, o que eu faço com a minha vida? Como que eu realmente preciso viver aqui o cristianismo? E aqui, queridos irmãos, João, o que ele quer mostrar para vocês é o seguinte: realmente vocês vão ter uma vida feliz, uma vida em abundância, uma vida com esperança. Só que entenda muito bem, o mundo que o cerca ainda é um mundo de trevas. E nós estamos no meio das trevas. Como eu preguei no sábado passado, nós vivemos em meio aos gentios, com a necessidade de dar testemunho a eles. Só que veja só, nós continuamos agora com o pecado correndo em nossas veias. Mesmo tendo a oportunidade de perdão, mesmo Jesus tendo morrido por nós, mesmo tendo acesso à sua graça, nós continuamos sendo pecadores. Agora, a grande diferença que eu tenho na minha vida é que eu já não vivo mais seguindo as regras das trevas, mas procuro sim, diariamente, viver a minha vida de acordo com a verdade de Deus, de acordo com as regras da luz. E assim então, vou moldando o meu caráter para ser mais parecido com o caráter de Deus. Só que entre eu e Deus existe o infinito. A distância entre eu e ele é infinita. Por mais que dia após dia eu queira ser mais parecido com Cristo, com Deus, ter o seu caráter como sendo o meu caráter, mesmo dia após dia tentando, eu nunca serei igual a Deus. Eu nunca serei totalmente igual a Cristo. E você fala assim: pastor, por que viver a vida assim então? Se não existe um estágio final. Se eu vou tentar, e por esse pecado que está em mim, eu posso continuar fazendo aquilo que é o mal. Por que então viver uma vida ao lado de Cristo? E eu respondo, que eu já respondi em toda essa live aqui. Porque essa é a única maneira de você viver uma vida com qualidade. Porque se você viver uma vida ao lado das trevas, você vai estar se enganando. Você vai estar se iludindo. E no final das contas, você vai jogar a sua vida completamente fora. Nesse processo diário de nós nos aproximarmos da luz, de pedirmos perdão pelos nossos pecados, dentro desse processo é que nós vamos nos preparando então para um dia então, na sua volta, no abrir e fechar de olhos, aquilo que é corruptível se tornará incorruptível, aquilo que é pecaminoso se tornará sem pecado. Então, em todo esse processo da minha vida aqui, é um treinamento para a minha vida um dia no céu ao lado de Cristo. Então, diariamente, eu tenho que morrer para o eu e deixar que Cristo reine em mim. Só que, olha que interessante. Quando nós falamos sobre grandes pecados,
parece que é fácil de nós, assim, olharmos para o passado e vermos essas mudanças, né? Por exemplo, você às vezes vai fazer uma visita num presídio, num lugar onde as pessoas quebraram a lei de Deus e também quebraram as leis dos homens. E você pode encontrar ali, assim, os crimes mais bárbaros da humanidade. E muitas vezes você pode encontrar uma pessoa que cometeu um crime super bárbaro, mas que realmente teve um encontro com Cristo e mudou ali a sua vida. E ela fala assim, olha, no passado eu roubava, no passado eu matava, no passado eu cometia coisas terríveis e hoje eu não cometo mais. Quando você olha um testemunho desse, você realmente identifica uma mudança por completo. E você olha para essa pessoa no banco da igreja, no sábado pela manhã, num culto de domingo, você encontra ela num culto de quarta-feira, ou mesmo acompanhando aqui uma live, e você então vê essa pessoa e fala assim, não, realmente, ela mudou de vida. Só que o que acontece, queridos irmãos? Dentro dessa caminhada cristã, dentro dessa luta diária, muitas vezes, pequenas doenças espirituais tomam conta da nossa vida. E elas não fazem com que nós pecamos da mesma maneira que nós pecávamos no passado. Mas, sem perceber, nós vivemos uma vida em pecado. E não temos mudança nenhuma. Então seria o seguinte, eu acho que estou vivendo de acordo com a vontade de Deus. Até vejo uma mudança em mim em comparação ao antigo homem. Mas sem perceber, talvez você não esteja vivendo tudo aquilo que Deus, que Cristo, espera que você realmente estivesse vivendo. Então, para fechar essa parte aqui, nós começarmos a falar de cada doença, só ter realmente entendimento. O perfeccionismo é mentiroso. Um momento aqui na Terra, onde nós estaremos completamente sem pecado, isso não irá existir. Mas diariamente eu preciso viver essa vida ao lado de Deus. E sabe, queridos irmãos, todos nós somos pecadores. Todos nós. Eu sou pecador, você está assistindo essa live pecador, e todos nós carecemos da graça de Deus, do seu sacrifício, e indo para o que eu vou falar agora, nós precisamos ter atenção para não ter a nossa vida vivendo em pecados acariciados. Nós precisamos fazer um autoconhecimento, fazer uma análise, destrinchar o nosso coração para realmente ver aonde estamos guiando nossos passos ou quem está guiando nossos passos. Eu tenho aqui vários livros que eu gosto demais. E esse livro aqui eu já mencionei em várias lives. E a grande parte das doenças que eu vou tratar essa noite, eu tirei desse livro. O livro é esse aqui. Espiritualidade emocionalmente saudável. Peter Scarizzo. Eu acredito que seja assim que expressa o nome dele. E nesse livro tem um capítulo onde ele trata os 10 sintomas, ou os 10 primeiros sintomas de uma espiritualidade emocionalmente doentia. Então, pequenos detalhes que começam a tomar conta de nossa vida espiritual, e quando a gente vê, às vezes já podemos estar assim, afundados nesse pecado. Vamos trabalhar aqui os 10 pecados. Os 10 sintomas, né, de uma vida espiritual doentia. A primeira é a seguinte: manipular a vontade de Deus de acordo com a tua vontade. Essa doença espiritual, ela é muito comum nos nossos dias. Sabe como ela funciona? Infelizmente, nós somos pessoas que não temos o costume de ler. E muitas vezes, por consequência, nós não lemos a Bíblia. E quando nós lemos, às vezes lemos pequenos trechos. Uma parte aqui, uma parte ali, às vezes textos fora do seu contexto. E aí então eu pego essa aparente vontade de Deus e começo a maquiar ela como se fosse a minha vontade. Nós temos aqui, eu tenho vários textos aqui do livro do Espírito de Profecia, e eu posso até fazer um adendo com Ellen White falando sobre isso também. Então, eu não estou buscando a Deus para conhecer a sua vontade. Eu estou buscando a Deus, eu estou buscando Ellen White para que eu encontre bases para continuar defendendo a minha vontade. Então eu chego num texto e falo assim, olha, Deus ele é muito bom, Ele me ama demais. E aí a partir desse texto, eu começo a concluir então que não importa aquilo que eu faça, Ele vai continuar me amando e Ele vai me salvar da mesma maneira. Eu não deixo que conversão alcance a minha vida.
mas eu pego um textinho aqui, pinço uma outra coisinha ali, e aí eu começo a encontrar bases espirituais para defender algo que não é espiritual, colocando a minha vontade acima da vontade de Deus. Já já nós vamos falar sobre uma outra doença espiritual que tem um link nisso. Sabe uma outra coisa interessante? Às vezes os irmãos me perguntam para conversar e tirar dúvidas espirituais. E muitas vezes o irmão me liga e fala assim: pastor, posso fazer tal coisa? O que você acha de tal coisa? Se eu estivesse praticando tal coisa, o que o senhor pensa? A pessoa não quer uma resposta bíblica. Às vezes ela quer um aval pastoral para poder executar a sua vontade. Mas se parasse um pouquinho, pesquisasse na palavra de Deus, ou realmente refletisse um pouquinho mais naquilo que é o caráter de Deus, a pergunta nem seria feita. Então nós tentamos diariamente dar um jeitinho para que as nossas vontades estejam à frente das vontades de Deus. Segundo erro que pode acontecer dentro de uma vida cristã: ignorar as emoções, como raiva, tristeza e medo. Como eu falei para vocês, a nossa vida cristã é sim uma vida de alegria. É uma vida com qualidade de vida. Só que veja só, nós estamos completamente blindados de sofrer raiva, de sofrer tristeza, de ter medo? É claro que não. É por isso que em vários textos bíblicos, em várias orientações, fala-se sobre o domínio próprio, sobre a qualidade de nossas emoções, sobre o cuidado que nós devemos ter com elas. Só que ainda assim, queridos irmãos, nós temos que deixar que essas coisas, elas moldem o nosso caráter. Momentos de tristeza, queridos irmãos, eles são importantes para virar capítulos na nossa vida. Para nós desejarmos mais, ainda mais o céu. Nós sentimos sim raiva. Nós somos tirados do sério. Nós temos medo de várias coisas. E nada disso é pecado. Pecado se torna quando essas coisas dominam a sua vida. Quando você começa a sentir uma tristeza sem nenhum sentido, sente medo sem nenhum sentido, sente raiva sem nenhum sentido, e deixe com que essas coisas realmente atrapalhem a sua vida. Deus, ele não quer pessoas sem emoção, mas ele quer que as pessoas aprendam dia após dia a dominar as suas emoções. Nós não devemos ignorá-las, nós devemos aceitá-las e trabalhar em cima delas. Terceiro aspecto, e esse eu quero falar um pouquinho porque é muito interessante. Diz assim: morrer para as coisas erradas. Esse é um detalhe muito interessante. Ele é muito, mas muito comum em nossa vida espiritual. Veja só, nós aqui, queridos irmãos, na nossa conversão, realmente mudamos de vida. Só que o que é aqui morrer para as coisas erradas? Veja só, nenhum de nós gosta de ter o seu pecado escancarado. Como eu disse aqui, eu tenho os meus pecados, vocês têm os seus pecados. E nós não precisamos ficar confessando uns aos outros os nossos pecados. Nós não precisamos ficar falando aquilo que nós fazemos de errado. E muitas vezes, quando isso que nós fazemos de errado é exposto, a nossa vergonha ela é muito grande. Porque veja só, muitas vezes chega um momento, e eu nem gosto de fazer isso, mas algumas pessoas perguntam na igreja, conversam com entre os irmãos, quais são as suas grandes lutas espirituais. E eu lembro uma vez que estava assistindo um programa, até era na Novo Tempo que eu estava assistindo, e perguntaram ali para uma pessoa muito famosa qual que era a grande luta espiritual dela. E ela pensou, e ela falou assim: olha, a minha grande luta espiritual é com doce, porque eu adoro comer doce, e essa é uma grande luta que eu tenho. E sabe, queridos, não cometendo até mesmo um pecado que eu vou citar aqui, não querendo julgar a vida da outra pessoa, mas, queridos, realmente faz mal ali o doce, tem propriedades viciantes, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós devemos cuidar disso? É claro que sim. É algo que ela deve procurar modificar na sua vida? É claro que sim. Mas eu tenho certeza absoluta que esse não é o maior pecado dela. Como eu digo de mim, irmãos, quantas vezes já falei para vocês que eu tomo refrigerante, eu tenho uma luta gigantesca para parar de tomar refrigerante, quantas vezes eu já parei e voltei. Só que, queridos irmãos, entre os pecados que eu tenho, esse é o menor deles.
Há outras falhas de caráter que ano após ano nós devemos mudar. Nós tentamos mudar. Quantas vezes o velho homem, a velha mulher surge na nossa vida? E nós, queridos irmãos, temos tendências terríveis por causa do pecado. Somos pessoas que enganam as outras, que mentem, que falam coisas para ferir outras pessoas. Nós às vezes não amamos a Deus como Ele merece ser amado, não amamos o próximo como a nós mesmos. E tantas outras coisas mais que nós não precisamos falar aqui, mas que no fundo você sabe. Então você começa assim a morrer para pequenas coisas e acha que já está morrendo para as grandes também. E não é assim que funciona. Nós devemos morrer para as coisas que realmente vão nos afastar de Deus. Morrer para as coisas que nós sabemos, no fundo, que nos prejudicam de ter uma vida espiritual saudável. E é nessas coisas que nós devemos empenhar nosso tempo, nossas orações, pedindo poder a Deus para vencer esse mal que nós não queremos executar. Continuando. Quarto ponto. Negar o impacto do passado no presente. Então veja só. É claro que após essa entrega a Cristo, após o batismo, aceitá-lo como seu Salvador e Senhor, o velho homem e a velha mulher morrem e você nasce para uma nova vida. Agora, entenda o seguinte, você tem essa oportunidade para escrever uma nova história ao lado de Deus, e amém por isso. Só que uma coisa que você não pode negar é que algumas influências do passado podem sim atrapalhar o seu presente. E como trabalhar em cima dessas coisas? E aqui nesse aspecto, eu tenho duas dicas extremamente importantes. A primeira coisa importante é a seguinte: algumas coisas, elas realmente têm que ficar no passado, ou até mesmo ser apagado dali. Você viveu pecados, você viveu traumas, você passou por coisas que nenhum ser humano merecia passar. Só que agora você tem uma nova vida. Deixe essas coisas para lá. Para de ficar sofrendo por pecados que Deus já lhe perdoou. Para de ficar remoendo histórias que já não vão ser mais vividas. E sinta essa alegria por ter uma nova vida, por poder viver hoje um presente feliz ao lado de Cristo, ou sob a sua proteção. Agora, ao olhar para o passado, lembre dos seus erros, lembre das suas falhas, lembre daquilo que são as suas tendências pecaminosas e fuja desses caminhos. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu já trabalhei na minha vida como pastor muitas vezes com viciados em drogas. E quando ele olha para o passado, ele tem que lembrar o que fez ele se entregar às drogas. O que ele fez ali para abraçar um vício maldito. Será que foram más amizades? Será que foram conflitos ali pessoais? O que levou ele a isso? Então eu não ignoro o passado, mas eu olho para o passado, vejo as lições que foram aprendidas ali com os erros e não replico elas, nem no presente e nem no futuro. Então eu sei que eu sou influenciável por amizades. A minha história mostra isso. Então hoje eu vou cuidar com as minhas amizades. Eu sei que se eu passar pertinho daquele bar eu vou ser tentado. Então eu vou mudar a minha rota. Porque quando eu fazia esse caminho, eram essas emoções que eu sentia. Eu não quero mais sentir isso. Então eu não vou conseguir apagar totalmente o meu passado. Deus também não espera isso de nós, mas que possamos aprender com as lições do passado. Agora, pecados, falhas, irmão, Deus já lhe perdoou, já lhe purificou. Para de sofrer. Pastor, porque no passado eu adulterei. Tá bom, Ele te perdoou. E que bom que você tem a oportunidade de viver uma nova vida, junto com a tua esposa de novo. Ou quem sabe separados, mas ter uma nova vida. Não, porque no passado eu roubei. Tudo bem, hoje você não vai roubar mais. Porque eu menti, procure não mentir mais. Mas não adianta você já pedir perdão, e Deus já te perdoou, e você sai da oração, sai para uma vida cristã, e continua ali remoendo aquilo. Deixa essas coisas no passado e aprenda com seus erros. Quinto ponto. Dividir a vida entre compartimentos secular e sagrado. Esse é um tema até um pouco polêmico e nós podemos ficar um tempão falando sobre isso, ou talvez até fazer um sermão só sobre isso. A diferença entre aquilo que é secular e aquilo que é sagrado. E é interessante o comentário que faz esse livro aqui e outras pessoas que falam sobre esse tema. É como se nós fôssemos para o céu, né? E assim, a parte sagrada fosse para o céu e a parte secular fosse ficar aqui na terra para ser queimada, né?
Nós não somos indivíduos separados. Nós somos completamente integrais. Então não existe assim no meu coração uma parte secular, uma parte de Deus. Eu sou completamente de Deus, 100% dele, eu sou 100% do mundo. Não existe meio termo. Agora é claro, queridos irmãos, tudo aquilo que nós fazemos, nós devemos fazer dando graças a Deus. Então, queridos irmãos, no seu trabalho, se o seu trabalho vai ser secular ou vai ser espiritual, depende da tua conduta. O teu chefe te obriga a mentir. Será que esse é um ambiente cristão? Você tem falhas ali no seu testemunho, ou as pessoas nem sabem que você é cristão? Será que realmente é legal isso? Às vezes, queridos irmãos, nós queremos assim, nós assim, temos um conflito, né, entre aquilo que é a nossa vida privada e o testemunho que nós devemos dar como cristãos. Então, em vez de proteger a nossa vida, para não ser uma pedra de tropeço para os outros, proteger nossos pecados, nossas falhas e tudo mais, nós nos escondemos e não deixamos que os outros, do nosso meio entre aspas, secular, aprendam conosco o que é uma vida sagrada. Então, quando eu trago isso para a nossa vida, queridos irmãos, e nessa luta diária que nós vamos vencendo e vencendo ao lado de Deus, sabe, queridos, há coisas do passado que perde o propósito. Então, nosso tipo de música ele muda, nossas ações mudam, nossos divertimentos eles vão mudando com o tempo. E dia após dia, nós queremos nos alimentar de coisas que vão ser edificantes, que vão nos trazer algum benefício. Então, cuidado, para você pensar assim, existe compartimento secular, sagrado? Não existem. Cada um de nós é um ser humano integral. Sexto ponto, e esse talvez é o que mais ocorre na igreja adventista. Olha só, sexto ponto, fazer para Deus em vez de estar com Deus. Queridos, eu como pastor já cometi esse pecado aqui muitas e muitas vezes. Confesso que é vocês. Sabe, nós temos essa correria do dia a dia. Como pastor na minha vida pastoral, no meu ministério, somos diariamente trabalhando, atendendo, resolvendo coisas, resolvendo problemas. E você chega na igreja e tem tantos eventos, tantos programas, tantas coisas para serem executadas, tanta burocracia. E às vezes nós passamos no final de semana, que talvez é o momento mais intenso da nossa igreja. Nós passamos o final de semana, e eu falo da segunda-feira, que é a minha folga, e a gente chega na segunda-feira completamente esgotado. Um cansaço físico, mental, assim, arrebentado. E às vezes eu olho para trás e penso assim, mas caramba, corri de um lado para o outro, resolvi as coisas que eu tinha que resolver, cumpri com os objetivos que eu tinha que cumprir, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Mas se realmente eu fiz aquilo que Deus queria que eu fizesse? Eu fiz as coisas para cumprir a tabela, cumprir o meu trabalho, cumprir o meu cargo que a igreja me colocou. Eu digo isso para vocês que são líderes de departamentos. Não, porque esse final de semana é o dia do fulano de tal. E eu preciso então montar o programa, porque vai ter um relatório para apresentar e vai ser assim, assim, assado. E você faz tudo perfeito. Até eles montam um programa lindo. Mas e no final? Era a vontade de Deus? E no final, você sentiu a presença de Deus? No final, o nome dele foi glorificado? Ou o seu nome foi glorificado? Então nós devemos, até um outro sermão que a gente pode fazer sobre isso e discutir, né? Aquela história de Marta e Maria, né? É estar com Cristo. Fazer as coisas para Ele também é nosso dever. Ele se agrada dessas coisas. Mas fazer simplesmente por fazer não tem sentido nenhum. É trazer o foco para realmente Deus e executar a vontade, de acordo com a vontade dele. Sétimo ponto, isso acontece muito também, é espiritualizar o conflito. Então veja só, tudo o que acontece de bom vem de Deus. E tudo o que acontece de ruim também vem de Deus. E as pessoas usam essa falácia e, puxa vida, queridos irmãos, não é assim que as coisas funcionam. É claro que nós, para quem é cristão, as coisas boas, nós reconhecemos, né, que em nós há o mal, que nós não somos bons por natureza,
e que através dos dons espirituais, do cuidado que Ele tem conosco, nós ainda assim podemos realizar o bem. Mas sabe, queridos irmãos, algumas coisas que acontecem de mal, elas acontecem simplesmente porque nós vivemos num mundo de trevas. Então vejam só, quando uma pessoa ela morre, Deus é o culpado daquela morte? Não é. Quando uma pessoa perde sua vida, queridos irmãos, ela perde simplesmente porque nós vivemos num mundo de pecado e todos nós estamos sujeitos a morrer. Simples assim. Não, porque eu perdi meu emprego, é culpa de Deus. Não, porque tal coisa não deu certo, é culpa de Deus. Porque tal coisa não funcionou assim, é culpa de Deus. E eu lembro que, quando eu era mais jovem, eu tinha muitos conflitos assim. Mas vou assim, uma história banal. Eu lembro uma vez que eu fiz uma oração a Deus, pedindo uma coisa assim, ridícula, sabe? Falando, a Deus, por favor, ajuda que o vizinho de cima desliga aí o seu rádio para eu poder estudar aqui na faculdade. E passou um tempo ali, parece até Jonas brigando, né? Não é feita a minha vontade, né? Porque Deus, eu quero estudar aqui, quero ler minha Bíblia, nem consigo ler minha Bíblia por causa dessa música aqui. O Senhor não faz queimar esse rádio, agora eu não vou estudar e então, quer saber? Por sua culpa, então, Deus, eu não vou ler mais a Bíblia. Tem sentido uma coisa dessa? Não, porque eu não vou mais na igreja aqui, porque uma coisa é errada na minha vida. Porque, sabe, Deus não respondeu a minha oração como eu queria. Agora, então, não vou mais viver ao lado dele. Porque Deus, olha, Ele olha pra mim e só faz aquilo que é mal. Eu perdi emprego, eu perdi meu casamento, tenho dívida, tenho problema financeiro. E tudo isso, quem é o culpado é Deus. E não você. Pelas suas más atitudes, pelos seus maus erros, pelas escolhas erradas da vida, ou por simplesmente não entender que vivemos num mundo de pecado. Então não dá para espiritualizar o conflito. Nós vivemos algumas coisas, simplesmente, por causa do meio que nós o quê? Vivemos. Simples assim. 8º ponto. Encobrir fragilidade, fraqueza e fracasso. Nós sabe, queridos, eu venho aqui para vocês e digo mais uma vez. Eu sou um pecador, queridos irmãos. Eu erro pra caramba, tenho muitas falhas de caráter e muitas coisas que eu tento lutar dia após dia. E eu confio que pelo poder de Deus eu vou mudando. E sou muito feliz porque eu não vou mudar 100% aqui, mas um dia no céu eu vou mudar 100%. E amém por isso. Agora, a Bíblia em nenhum momento ela esconde fragilidade dos homens e mulheres que ali são apresentados. As suas fraquezas e os seus fracassos. Sabe, queridos irmãos? É claro que nós contamos testemunhos. E às vezes nós temos esse costume, né, de louvar mais aquilo de bom que nós realizamos. Mas sabe, queridos, nós, se queremos fazer o bem, não devemos ter medo de fracassar. Não devemos ter medo de errar. E quando errarmos, queridos irmãos, vamos procurar, através dos erros, dos fracassos, modificar para atingir nossos objetivos. É igual o pessoal fala, né, de Thomas Edison, invenções e tudo mais. Quantas vezes que ele errou a lâmpada, nem lembro o número de cabeça aqui, mas para que depois a invenção desse certo. E quantas vezes, queridos irmãos, nós vamos fracassar e falhar, até uma hora realmente dar certo. Nós não precisamos ter medo dessas coisas, mas devemos estar atentos para aprender com esses erros. 9º aspecto, e esse aconteceu muito no início dessa pandemia, é viver sem limites. É achar que por ser cristão você é super poderoso. É achar que você não vai morrer de jeito nenhum. É achar que você pode fazer todas as coisas, que no final tudo vai sair bem, porque Deus está ali no controle de tudo, e Ele vai te proteger e já era. É claro, queridos irmãos, que eu sei que no final nós seremos vitoriosos. Mas sabe, queridos, nós devemos sim viver uma vida com responsabilidades. Então, é claro, eu não cuido da minha saúde. Eu vou colher esses frutos? Eu vou colher. Eu não tenho cuidados básicos em meio a uma pandemia. Eu posso colher esses frutos. Eu não tenho cuidados financeiros. Eu vou colher os frutos dessa falta de cuidado. Eu não tenho cuidado com o meu tempo. Eu vou colher o fruto disso. Eu não tenho cuidado da minha família. Uma hora ela pode acabar. Então não adianta você achar que você é super poderoso. Quem está contigo é sim super poderoso. Mas você tem o seu livre arbítrio. E aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher. E último aspecto,
não julgar a jornada espiritual de outras pessoas. O nosso exemplo é Jesus. Quando eu olho para um outro irmão, eu vou pensar assim: puxa vida, o camarada é bom demais. Aquela mulher lá é uma santa aqui na terra. Não é possível. Porque é uma pessoa que faz tudo muito bem. É um homem, uma mulher de oração, de pregação do evangelho, pessoas espirituais, pessoas que às vezes estão ali na comunhão entre os irmãos e se levantam e todo mundo respeita pela vida espiritual que tem. Aí você olha para aquela pessoa e fala assim: puxa vida, estou longe de ser igual a ela. Então, fazer o quê, né? Vou bicudar aqui a minha vida espiritual. Em outro ponto, às vezes olha para outro camarada ali, olha para o outro lado da igreja, né? Mas também, mas quer saber? Olha aquele lá, malandro, aquela mulher, sem vergonha. E sabe, eu não sou igual a isso aqui, mas também não sou igual a esse aqui. Então, beleza. Então eu vou continuar vivendo a minha vida como eu estou o quê? Estou vivendo. E não é assim que deveria funcionar a nossa vida espiritual. O nosso foco é Cristo. Agora, muitas vezes também, um outro erro que nós cometemos é achar que nós somos medidos sempre pela mesma balança. Irmãos, vocês acreditam realmente que eu, como pastor, no dia do juízo, na frente do juiz, quando ele ali vai avaliar a minha vida, através da minha aceitação, da minha vida ao lado dele, através do conhecimento que eu tive, ele vai comparar com qualquer outra pessoa? É claro que não. Eu digo não porque eu sou melhor que os outros, mas porque existe um grau diferente. Então, queridos irmãos, a gente vê alguém sendo batalhado na igreja, a gente olha para ele como um bebê na fé, uma pessoa que vai ter sua caminhada cristã. Às vezes passa 1, 2, 3 meses, teve um problema, a gente olha aí, tá vendo? Ó, nem devia ter sido batizado, nem devia ter vindo para a igreja. Olha como funciona. Está julgando a vida espiritual do outro. Olha aquele lá, foi ancião a vida toda, e olha como está vivendo agora. Olha esse pastor aqui que está vivendo em pecado assim. E sabe, nós começamos então a julgar os outros. A gente chega numa comissão de nomeações, né? Pastor, essa pessoa não dá. Não dá, porque lá no passado ela viveu assim, assim, assado e continua carregando isso na sua vida. Julgamentos, falta de oportunidade, falta de misericórdia, falta de deixar que a graça e o sangue de Jesus continue fazendo o que faz de melhor, que é purificar a vida do indivíduo e entregar-lhe realmente o seu perdão. Então, sabe, queridos irmãos, dentro desse pequeno estudo aqui, desse pequeno bate-papo que nós tivemos, a minha grande vontade é esta: entender que nós nunca seremos perfeitos, perfeitos somente na volta de Jesus. Mas dia após dia, nós devemos estar sim atentos para imitar o caráter de Cristo. Agora, é claro, há grandes pecados que ficam escancarados, que nós não devemos o quê? Praticar. Mas muitas vezes, pequenas falhas espirituais, elas começam a tomar conta de nossa vida. E quando elas tomam conta da nossa vida, nós achamos que estamos vivendo como filhos de luz. E infelizmente, estamos vivendo como filhos das trevas. E aqui então, eu mencionei 10 delas. Vou repetir e vou ler aqui as mensagens e vamos encerrar então o nosso sermão. Então é manipular a nossa vontade como sendo a vontade de Deus. Ignorar as emoções como raiva, tristeza e medo. Morrer para as coisas erradas. Negar o impacto do passado no presente. Dividir a nossa vida entre secular e sagrado. Fazer para Deus em vez de estar com Deus. Espiritualizar o conflito. Encobrir fragilidade, fraqueza e fracasso. Viver uma vida sem limites. E julgar a jornada espiritual de outras pessoas. Eu acredito que, como eu, quando eu fiz essa leitura, identifiquei aqui alguns desses pecados, algumas dessas falhas e outras mais. Espero que essa noite você possa ter identificado também e aceitar a graça e o sacrifício de Cristo em sua vida. Peça perdão, que Ele lhe dará o perdão. Amém? Deixa eu ler aqui as mensagens que foram chegando, outras pessoas. A Márcia está aqui conosco, uma boa noite a você, Deus te abençoe. A Juliana escreveu aqui que agradecer a todos que me desejaram parabéns pela minha decisão. Agradecer ao pastor Mateus, o pessoal da igreja que estava lá, que me receberam muito bem. Estou muito feliz e não tem como descrever também a emoção. Muito obrigado a todos vocês de coração.
Nós agradecemos você também, Juliana, pelo seu testemunho, pela sua vida. E nós ficamos muito felizes de realmente ver esse testemunho de quantas mudanças você passou, quantas revoluções espirituais você teve e realmente agora você vive uma vida com abundância. Amém por isso. A Mazé está aqui conosco também. Uma boa noite, Mazé. A Ana e o Edivaldo, uma boa noite a vocês. Juliana mandou aqui mais uma vez uma mensagem. Temos aqui a Geisa, uma boa noite a você, Deus te abençoe. A Silvia lá de Ribeirão Bonito, Deus te abençoe também. A Magda que está aqui conosco, Deus te abençoe. A Renata está aqui conosco também, Deus abençoe você. A Brena, um abração para vocês. O Leonel está aqui, Deus abençoe vocês também. A Camila, o Rafael, um abração, que Deus abençoe. A Irene está aqui conosco também, Deus abençoe. E por falar na Irene aqui, o João Mateus, vou falar mais no sábado sobre isso. Ele voltou ali ao colégio, agradece os irmãos que o ajudaram. Graças a Deus, vai ser mais um semestre que ele vai vencer para a honra e glória dele. Estejam em oração pelo João Mateus. E como eu postei aqui nos anúncios, aqueles que puderem ajudar a Melissa, estarem em oração por ela, todas as informações estão no nosso grupo de anúncios, procure ali e fale com ela, tá bom? A Lourdes está aqui conosco também, Deus abençoe você. A Márcia mais uma vez, Deus abençoe. A Ana e o Edivaldo. A Ariane, uma boa noite para vocês, Deus abençoe. O Salvador está aqui conosco também, Deus te abençoe. A Cris também, Deus abençoe. A Eva está aqui conosco, Deus abençoe vocês também. Queridos, nesse momento então, convido vocês a fecharem seus olhos, vamos orar. Amado Pai Celestial, nós aqui estamos mais uma vez agradecidos por essa oportunidade, por poder gastar um tempo para fazer uma avaliação espiritual no nosso coração e realmente identificar problemas, falhas de caráter, doenças espirituais que estão tomando conta da nossa vida e nós muitas vezes não estamos percebendo. Somos seus filhos, já lhe aceitamos como Salvador pessoal e não queremos que o dia a dia antigo das trevas, de uma vida de pecado, tome posse de nosso ser. Então, por favor, ó Deus, nos purifique, nos dê o perdão pelos nossos pecados e assim possamos nos preparar mais para o céu. É claro que entendemos que nunca seremos perfeitos, mas desejamos sim o teu poder e o teu exemplo seja realmente o guia de nossa vida. Abençoe todos aqueles que participaram dessa live, todos aqueles que vão assistir talvez no futuro. Continue abençoando a Melissa nas atividades que ela está realizando nesses últimos dias para conseguir os seus recursos para poder estudar no colégio, que nós possamos ajudá-la também. E somos gratos pelo João Mateus. Somos gratos por cada família que já o ajudou. Que o Senhor continue devolvendo em dobro a todos aqueles que se dispõem a ajudar e a demonstrar amor também pelo seu próximo. Por favor, ó Deus, eu lhe peço que o Senhor tome em tuas mãos todos os pedidos que estão em nossos corações. Peço ainda que o Senhor nos dê uma boa noite de descanso e que no sábado possamos ter mais um encontro contigo. São as bênçãos que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Até sábado. Fique com Ele. Tchau, tchau. E até essa próxima.